No começo do século XX, grupos de sertanejos armados circulavam por todo o Nordeste, insatisfeitos principalmente pelas condições precárias de vida do povo do sertão nas mãos dos grandes fazendeiros da época. Esses nômades foram chamados de cangaceiros, e o município de Poço Redondo foi palco importante dessa história. Atualmente, Poço Redondo é conhecido como a capital sergipana do cangaço. Isso por alguns motivos. 1. Aqui contribuiu com a maior leva de jovens entre rapazes e moças para o grupo de Lampião. 2. Foi aqui que se hospedou vários integrantes do cangaço. E 3. Foi também aqui no município, na Pedra do Angico, onde o cangaço teve o seu fim. Mas nem tudo teve fim. O chachado, difundido pelos cangaceiros, resiste ao tempo e é considerado como uma dança popular brasileira. Agora a gente vai conhecer a sede do grupo de chachado mais famoso de todo o estado, na Pisada de Lampião, que esse ano completa 22 anos de história. Sou Beto Patriota, cangaceiro sertanejo nordestino. Nordestino, meu irmão. Levo consigo na memória o drama desse sertão. Eu vejo a vida e a morte lutando em um grande jogo. Eu vejo a seca no norte e o sertão pegando fogo. Vi na beira das estradas leva de retirante, se arrastando estupiadas para outras terras distantes. Quase morto de fadiga, arquejando de cansaço, com o couro da barriga pregado no espinhaço. Cangaceiro sertanejo nordestino. Nordestino, meu irmão. Quem mais rondou nas caatingas foi o bando de Vigolino Ferreira, o Lampião. Aê! Concordo, toca aí! Senhoras e senhores, Beto Patriota, nordestino e amante da cultura popular nordestina e um grande pesquisador. Com certeza. Não é isso? Com certeza. A gente acabou de ouvir o que, Beto? Faz parte da encenação de vocês no grupo do Chachado? Faz. É muito bom, né? Fazer parte da cultura popular nordestina, do Grupo Teatro Chachado na Pisada do Lampião, 22 anos, né, de existência, que formamos em Poço Redondo no dia 16 de julho de 1997, e onde Poço Redondo, o DNA das pessoas, eu costumo dizer que já nasce com DNA cultural, desde a sua adolescência, e para nós é muito importante, porque Poço Redondo antes era mostrado a nível nacional como uma terra seca, de miséria, terra rachada por ser sertão, e a gente vimos que não é. Aqui é uma terra de encantos, onde o lugar que mais surgiram cangaceiros foram quase 40 que aderiram a um bando de Lampião. E a gente formamos, claro, a identidade desses cangaceiros, que é a dança, né, tipicamente nordestina, que é o chachado. E de onde é que vem, Beto, essa paixão toda pela cultura popular nordestina e principalmente pelo cangaço? Desde a minha infância, eu sou natural de Carnaíba, sertão pernambucano, entre Carnaíba, Flores e Serra Talhada. E eu me deparava quando eu ia para a roça de meu pai, aqui próximo ao Alto de João Paulo, onde lá foi o lugar que eu posso dizer assim que surgiu mais cangaceiro nesse alto. Era Adilha, Sila, a própria Cajazeira, Canário e tantos outros, Mergulhão. E para mim eu me identifiquei porque eu cheguei a conhecer personagens da época. Graças a Deus, um deles foi Manuel Félix, o coiteiro mais famoso de Lampião, seu Liberato Saturnino, o próprio João Paulo, que admirava a história do cangaço, viu muitas vezes Lampião. Adilha, que quem fez a última pesquisa com a Adilha fui eu, né? Sila, e aí eu lembro que tinha uma filmagem aqui, se eu não me engano, era os últimos dias de Lampião, não sei se é de 79, 78, eu era muito criança nessa época e eu ficava sempre querendo saber mais, 6 anos, 7 anos. O que é isso, meu Deus? E por eu ser criança, que era um costume aqui do sertanejo, eu não dava muita importância para criança. E às vezes eu entrava na roda que eles estavam e eu levava empurrão. Sai daí, menino, o que é que você quer no meio de gente grande? E eu ficava sempre insistindo, quem é Lampião, quem é Lampião? E na venda de meu pai, Manuel Félix sempre ia lá e eu queria saber. E eu comecei a me apaixonar. E quando eu ia lá para Pernambuco, principalmente Serra Talhada, na Caritia, e tios que eu tenho lá, eu via sempre falar na história do cangaço, e aquilo ali me identificava. Eu disse, não, eu tenho que saber o que é esse cangaço, o que é Lampião, o que é. E me apaixonei. E passei vários anos em São Paulo, e de lá, quando eu vim lá para cá, não, eu tenho que formar o grupo Teatro Chachado na Pisada do Lampião. Fizemos uma prova, onde as pessoas rebatiam muito, os mais velhos das cidades. E esse maluco vai resgatar
a história de um bandido. Então, na primeira vez que a gente ousou, fez a ousadia de ir no Angico, a primeira missa do cangaço, a gente passava, era eu, Sávio, o menino, hoje eletricista, e mais uma menina que é a Olga, professora. A gente só tinha 4 no momento que tinha coragem de se vestir de cangaceiro, vestido. E a gente era em toda a rua, o pessoal mangava da gente, e não tinha esse respeito que nem tem hoje o grupo. E hoje, graças a Deus, na cidade de Poço Redondo, nesse município, já passou mais de 600 jovens, inclusive formando pessoas. É um grupo que forma pessoas. A exemplo de sanfoneiros bons que tocaram em calcinha preta na banda de Sergipe, a exemplo de Salvo do Acordeão, a exemplo de tantas pessoas que passaram nesse grupo e se educaram. Que a gente mostra que a cultura, ela muda as pessoas, é a maior forma de expressão humana. E a gente faz parte de um grupo tão decente, tão bom igual, que eu sou apaixonado. Então, às vezes assim, eu estou num canto de viagem, que nem eu tivesse há 90 anos atrás vivido aquilo. E para nós é gratificante. E Beto, por que que você escolheu o chachado para divulgar mais a história do cangaço? Por que que você escolheu essa dança, essa manifestação, essa história? Essa história do chachado, primeiro, é uma habilidade dos nossos pais, né? Por quê? Porque o sertão, quando a gente fala da palavra chachado, o significado ele é amplo, né? É muito forte. Antes, no bando de Lampião, só dançava homens, não tinha mulher no bando. Para entrar no bando, que dançaram o chachá das mulheres, depois de 1930. Então, chachá, pra gente aqui, chachado, é a junção de chachá mais chachá que forma um chachado. O que é isso? Os pais da gente chamavam, meu filho, quem é mais velho aqui no sertão, em todo o sertão, não só de Sergipe, o sertão da Bahia, Pernambuco e tal, as pessoas sabem disso. Quando o pai dizia, meu filho, vamos chachar o feijão. O que é chachar feijão? Limpar o feijão para ver se dá um grão melhor no pé do feijão, se ele desenvolve mais rápido. E ali formou o chachado, o movimento, da gente puxando a terra até os pés, aquele movimento, começa a formar os primeiros passos de chachado, que era usado muito no sertão pernambucano, o chachado, eu acho que talvez as pessoas não saibam, que é uma dança genuinamente masculina, só se dançava homem naquela época. Era os grandes mutirões nas casas de taipa, para construir, colocar barro nas casas de taipa, e formava a dança chachado dali. Então é uma dança, juntou chachá mais chachá, que é a palavra chachá, feijão, formou a dança chachado, que é os passos que veio do bater do feijão, que não tinha máquina na época, era no cacete, naqueles pau que batia, jogava a palha, aqueles passos foram formando, olha. Tá entendendo? Puxava, olha, a terra até os pés aqui para limpar. Então foi formando, né, o ferrado original. Claro, depois com o passar do tempo mudaram. Veio Luiz Gonzaga, Dominguinhos, Sivuca, tantos outros mudaram. Mas o maior inventor do chachado, inclusive, foi o bando do capitão Vigolino Ferreira, o Lampião. Uau! E hoje como é que você vê essa história de mais de 20 anos do grupo de chachado na pisada de Lampião? Não só aqui para Sergipe, mas como para todo o Nordeste. Eu digo sempre, se eu morresse hoje, eu morreria feliz. Plantei. Quando a gente planta, a gente pode ter poder, dinheiro, mas se não tiver a história para deixar, não fizemos nada, não deixamos nada. E o que a gente fez foi história. Para ter uma ideia, Poço Redondo, daqui já saiu muitas pessoas desse grupo. Participamos de muitas coisas. Talvez nem Sergipe saiba. De novela Cordão Encantado, muitos do nosso pessoal entraram, participaram. Mesmo fazendo parte apenas da figuração, mas participaram. Velho Chico. A gente participamos do elenco do filme Aos Ventos que Virão, de Hermano Pena, lá de São Paulo. Participando de documentos nacionais e internacionais, de várias matérias, inclusive para a TV Sergipe, para a TV Asa Branca de Pernambuco. Tantas outras, esse é orgulho pra gente. A pessoa liga lá do México, que nem há 15 dias atrás, bicho, você está fazendo um filme com o pessoal do seu grupo, que é bom Sergipe saber que a gente está fazendo um filme, que é o filme Zé da Cupira, o Cangaceiro de Poço Redondo, com o pessoal do grupo de chachado na pisada do Lampião. É bom saber. Sai quando esse filme? Sai para o ano, que a gente quer fazer uma coisa bem feita. A gente quer deixar um marco não só em Sergipe, mas no Nordeste, no Brasil. A gente está fazendo bem feito para o pessoal dizer. Então a gente consegue nessa vida, mesmo sofrido, tão sofrimento sertanejo, a gente consegue fazer tanta coisa com tão pouco. Porque a alegria, o prazer, a força de vontade de fazer é quem transforma tudo isso que a gente faz, a cultura. E esse seu orgulho que a gente percebe no seu falar, no seu olhar, passa pra gente e a gente sente ainda mais orgulho de ser nordestino e de ser sergipano. Agora eu estou curiosíssima, porque depois de tanta história, de tanto conhecimento, eu quero conhecer o grupo, pelo menos um pedacinho do grupo na pisada do Lampião. Bora? Samara, então, Lampião estrategista, sujeito desconfiado, sentiu fraqueza nos nervos, resolveu dançar armado. E para não ser surpreendido, ele inventou o chachado! Vamos conhecer!
Eu me chamo Virgulino Ferreira Lampião, sou manso como cordeiro, mas sou bravo como leão. Trago o mundo em reboliço e tenho cabeça de trovão. Meu rifle atira cantando no compasso assustador. Faz gosto brigar comigo, porque sou bom cantador. Enquanto meu rifle trabalha, a minha voz longe se espalha. De tanto horror, a chupeta que eu carrego é meu rifle e a cartucheira. O leite é a bala de chumbo, muito veloz e certeira. E quem se julgar cabra macho, venha ver se aguenta a brocha de Virgulino Ferreira. A minha história com o grupo Teatro Xaxá Zé Lampião começou em 2003 para 2004. Né? Foi quando surgiu a oportunidade, né, de eu fazer parte do grupo, né? Onde eu já vinha lutando já uns 2 anos e meio, já pedindo para entrar no grupo. Né? Porque eu era fascinado pela história do cangaço, pela a história que eu via aqui, os pessoal mais velhos da cidade falar, né? Via também o grupo apresentar. Isso me fascinava, né? E foi uma fascinação tão grande porque lutei muito quando eu entrei, estudei bastante, tanto a dança como a história, né? Porque para você fazer parte de um grupo, você tem que saber a raiz, de onde você está iniciando, para quando você chegar lá em cima, você saber onde foi que você começou. O que precisa ter para fazer parte do grupo, né? Ou então da dança, ou então dançar, é você ter força de vontade. Você querer realmente aprender, né? Porque assim, os passos, muita gente acha que é difícil e outros acham fácil. Quem acha fácil, quando diz, nossa, quando vai ver, não é assim. Tem vários passos, né? Como tem um rasteirinho que ele faz com o pé, coisado. Aí tem uns que a gente chama que uns dizem que é originalizado pelos cangaceiros, que é o pisada, fica batendo. Ela é uma dança, né? Uma dança que veio originalizada pelos cangaceiros, né? E através das vestes dos cangaceiros, né? Na época do cangaço, né? E a dança para a gente foi uma fascinação, né? Como até hoje para as crianças também, né? Quando eu comecei a ser professor de dança, né? Foi através do grupo que me deu oportunidade e eu via no brilho das crianças, quando eu ia ver a apresentação da gente, aí foi me fascinando. Eu disse, caramba, a dança e o chachado para a gente é importante. Por que não a gente não faz um trabalho voltado para as crianças? E dentro desse trabalho, quando foi em 2013, surgiu hoje a metade do nosso grupo, é toda da base das crianças que eu ensinei, né? E hoje também já são professores de dança também. O chachado para mim é como se fosse a metade da minha vida, né? Porque foi onde eu comecei a me criar, a entender por gente, né? Por ser jovem ainda, um pré-adolescente ainda, entrando na cultura. E foi onde abriu muitas portas para mim. A primeira vez que eu vi o chachado, eu olhei assim e disse, é muito difícil. Mas eu gostei e resolvi tentar e consegui. Eu cheguei, eu tinha na base dos 7 anos. Quem me ensinou foi Marcos e levou mais ou menos uns 3 meses a 4 meses para me tentar aprender. Bom, eu sinto, no momento que eu coloco a roupa, pronto. Eu já sinto que tem algo incorporado em mim e eu sinto emoção, eu sinto que eu estou mostrando a cultura para outras pessoas. É maravilhoso. Eu acho muito lindo porque incentiva mais e mais as crianças e meio que ela não entra no mundo errado e ela vai aprendendo um pouco da nossa cultura e da história da nossa cidade. Eu, através do meu avô, que era cangaceira, Sila, minha tia, né, que irmã do meu avô, cangaceira, a partir disso eu passei a gostar, né? Sempre eu ia olhar o ensaio do menino tocando, aí peguei o gosto do chachado, eu vou entrar nesse grupo, entendeu? Aí, através disso, eu entrei nesse grupo, até hoje, graças a Deus, gosto, né?
a força dos pés e a delicadeza das mãos. Duas tradições que parecem totalmente opostas, mas que se concentram na mesma região. Duas tradições de diferentes tempos, diferentes origens, diferentes caminhos, mas que em comum têm nos homens e mulheres do sertão seus guardiões. Vida longa a cultura sertaneja. Vida longa a cultura sergipana.